estaria havendo aí um desvirtuamento em relação à lei, com aproveitamento de detentos para fazer fora dos presídios aquilo que não seria possível. Novas regras para o pagamento da fatura de cartão de crédito já estão em vigor. A expectativa é que a inadimplência diminua. As fezes dos animais domésticos podem contaminar o lençol freático e causar doenças por demora na decomposição. Às vésperas da Copa do Mundo na Rússia, o Conselho Federal de Medicina distribuiu esta cartilha, que alerta para o risco de medicamentos e suplementos no esporte e nos exercícios físicos. Olá, boa noite. Boa noite para você. O trabalhador com problema de saúde grave pode sacar o fundo de garantia e a lista de doenças que permitem a movimentação do dinheiro foi ampliada. O Ministério Público Federal quer que a sentença seja cumprida imediatamente. Pessoas com câncer, AIDS ou em estágio terminal por causa de alguma doença grave já têm direito a sacar o FGTS. Uma decisão da Justiça amplia essa lista. Pacientes com hanseníase, lúpus, mal de Parkinson, paralisia irreversível, incapacitante, alienação mental, cegueira, contaminação por radiação, entre outras doenças, também passam a ter direito a sacar o FGTS. Essa ação do Ministério Público Federal é de 2013. No fim do ano passado, veio a decisão favorável para ampliar a lista de doenças. Mas como teve recurso, só agora a medida pode ser cumprida. E foi justamente isso que o MPF solicitou à Justiça, o cumprimento imediato para autorizar o saque do FGTS. E para garantir a implementação dessas medidas, o Ministério Público Federal pediu que a Caixa Econômica oriente seus funcionários sobre as novas possibilidades de saque do FGTS e coloque cartazes nas agências bancárias para informar a população. O MPF requer ainda que o banco comprove em até 60 dias que adotou de fato a ampliação do FGTS, sob pena de multa de R$ 5.000 para cada saque que for negado. E por falar em fundo de garantia, o TRF1 em Brasília decidiu que somente a taxa referencial, conhecida como TR, pode remunerar o saldo das contas do FGTS. Por unanimidade, a 5ª turma do TRF da Primeira Região negou a apelação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Material Plástico de Manaus e do Sindicato dos Empregados dos Postos de Combustíveis do Espírito Santo. Ambos queriam alterar o índice de remuneração da conta de fundo de garantia do tempo de serviço, substituindo a taxa referencial TR pelo IPCA e INPC. Já em primeira instância, os pedidos foram negados. Aqui no tribunal, a relatora desembargadora federal Daniele Maranhão destacou que a utilização da TR nas contas de FGTS tem amparo legal, conforme definido na Lei 8.036 de 1990. A magistrada acrescentou que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela impossibilidade de substituição da taxa por outros índices na correção dos saldos depositados no fundo de garantia. Ressaltou ainda que a alteração comprometeria a rigidez do FGTS e o atendimento de suas finalidades. Gráfica da cidade de Jaú, em São Paulo, vai ter que pagar R$ 200 mil por danos morais coletivos. A empresa contratou detentos acima do limite previsto em lei. Mais de 725 mil pessoas estão presas no sistema carcerário brasileiro, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. A oferta de trabalho para os presos ajuda na ressocialização e ainda reduz a pena do detento. De acordo com a Lei de Execução Penal, para cada 3 dias de trabalho, 1 dia de pena é reduzido. O trabalho do preso não é regido pela CLT, logo o empregador fica livre de encargos trabalhistas, como férias, 13º salário e FGTS. O limite máximo para contratar presidiários é de 10% do número total de empregados. O Ministério Público do Trabalho observou que a mão de obra de presos utilizada pela empresa Impressora Brasil na cidade de Jaú, em São Paulo, ultrapassava o percentual previsto em lei. Os detentos trabalhavam em uma estrutura instalada pela gráfica dentro do Centro de Ressocialização. O MPT, então, apresentou uma ação civil pública contra a irregularidade. Para o MPT, a gráfica violou o princípio da livre iniciativa, pois as empresas concorrentes teriam mais encargos trabalhistas e previdenciários.
15 presos prestavam serviços de colagem de caixas. O número representava 30% do total de empregados da empresa. O MPT apontou que houve redução nos postos de trabalho destinados a trabalhadores livres e pediu indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 494 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas negou o pagamento de indenização. Entendeu que não houve má-fé, mas determinou que a gráfica cumprisse o teto de 10% no uso de mão de obra carcerária. No TST, a defesa da gráfica sustentou que atuou com boa-fé, que não teve o propósito de instituir uma indústria da carceragem e alegou que a Lei de Execução Penal não limita o uso de mão de obra carcerária nas empresas se a atividade for no interior das penitenciárias. A lei só restringe se o trabalho for em área externa ao presídio. Mas a terceira turma julgou o caso como lesão à coletividade de trabalhadores. O relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou que a gráfica descumpriu a lei ao contratar mais detentos que o percentual permitido. Me pareceu que estaria havendo aí um desvirtuamento em relação à lei, com aproveitamento de detentos para fazer fora dos presídios aquilo que não seria possível. Então, me pareceu exploração de mão de obra. Por unanimidade, os ministros decidiram condenar a empresa a pagar R$ 200 mil de indenização por danos morais coletivos. O dinheiro vai ser revertido ao FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A Justiça do Trabalho bateu recorde em valores homologados em audiências de conciliação. Quem explica para a gente os detalhes desse balanço é o repórter Anderson Conrado. Oi, Anderson. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, em apenas 5 dias, os pagamentos feitos devido aos acordos fechados durante a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista somaram mais de 874 milhões de reais. Foram mais de 30 mil conciliações. Do total de dinheiro arrecadado, mais de 27 milhões de reais foram para os cofres públicos, como recolhimento previdenciário e também imposto de renda. É importante a gente lembrar que quem não conseguiu se inscrever para participar da 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, mas quer conciliar, pode fazer isso esse ano. Não precisa esperar até o ano que vem, não. Para isso, basta ir a alguma vara do trabalho ou algum tribunal regional do trabalho que estão espalhados por todo o país. William? E no próximo bloco, o consumidor deve ficar atento. Novas regras para o pagamento da fatura de cartão de crédito já estão em vigor. A expectativa é que a inadimplência diminua. Os eleitores do Tocantins terão que voltar às urnas no dia 24 de junho para decidir, em segundo turno, quem vai ser o governador do estado, Mauro Carles ou Vicentinho Alves. Veja como foi o primeiro turno nesse domingo. 7 horas da manhã, mesários apostos, presidente da sessão e 0ª impressa. Prova de que a urna não tem nenhum voto registrado. Josefa chegou cedo ao maior colégio eleitoral da capital Palmas. Queria ser a primeira da sessão 36. Eleitores que confiam na própria força para desenhar um futuro diferente. Eu escolhi na base da minha consciência, do que eu vejo hoje, o que está acontecendo no país. Para que fosse possível escolher um candidato, muita gente correu contra o tempo. 873 funcionários do TRE do Estado, 14.200 voluntários, cerca de 2.000 militares. Representantes do Tribunal Superior Eleitoral também vieram acompanhar as auditorias das urnas sorteadas. No dia da eleição, a gente simula a votação em urnas que já estavam preparadas, já nas sessões eleitorais que foram sorteadas no sábado, né? E hoje a gente fica o dia inteiro votando na urna e vendo o resultado no final para ver o que a gente digitou é o que bate com o que sai do BU, né? Que sai do resultado da urna eletrônica. A eleição suplementar aqui no Tocantins foi marcada depois que governador e vice tiveram os mandatos cassados pelo TSE. Marcelo Miranda e Cláudia Leles foram condenados por arrecadação ilícita de recursos na campanha de 2014. Foi assim que 7 candidatos chegaram à disputa pelo cargo do Palácio do Araguaia. Fazer uma eleição num estado com mais de 277 mil quilômetros quadrados de extensão não é fácil. O TRE disponibilizou um sistema para que eleitores e servidores visualizassem mapas das sessões de difícil acesso pelo celular, com um QR Code. E dá para perceber por que isso é necessário.
Nós estamos agora no município de Tocantins, a cerca de 100 quilômetros da capital Palmas. Essa aqui é a aldeia Porteira, onde vivem os índios xerentes. Todos votaram neste domingo. A Justiça Eleitoral trouxe toda a estrutura aqui para a aldeia. Aliás, para todo o estado do Tocantins. São cerca de 4.200 índios que votam em 25 sessões. Independente de a gente ser indígena, mas nós somos cidadãos com direitos. Então é muito importante exercer a cidadania, né? Cidadania que chega na língua falada por eles, dita por índios como eles, treinados pela Justiça Eleitoral com a biometria na ponta dos dedos. Os boletins de urna das localidades de difícil acesso foram transmitidos das sessões eleitorais para o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins via satélite. Comunidades indígenas, quilombolas e rurais. Eleitores que foram decisivos numa eleição apertada. É a primeira vez que vai haver segundo turno na história do estado. Primeira eleição suplementar realizada diretamente e com um segundo turno, uma previsibilidade, né, de que tudo ocorra dentro da normalidade, como esperado, tendo em vista que nós já estamos com o pessoal em campo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o juiz federal Sérgio Moro a ter acesso ao aparelho de BlackBerry do ex-deputado Eduardo Cunha para perícia. Na petição, Fachin Moro diz que a mídia extraída do aparelho no inquérito que corre no STF não foi enviada para a Justiça em Curitiba. A nova perícia atende a um pedido da defesa de Cunha, que pretende verificar a autenticidade das mensagens, entre elas uma conversa com Henrique Eduardo Alves sobre supostos repasses da JBS ao presidente Michel Temer. Já estão em vigor desde a última sexta-feira, 1º de junho, as novas regras para cartão de crédito. As mudanças foram aprovadas no fim de abril pelo Conselho Monetário Nacional. O objetivo é diminuir as taxas de juros cobradas nessa modalidade de crédito. Nas ruas, o pessoal até que está consciente quando o assunto é cartão de crédito. Eu uso muito pouco cartão de crédito. Sempre quando eu vou usar cartão de crédito é porque eu já tenho dinheiro, então eu guardo o dinheiro para quando chegar a fatura eu tenho dinheiro para pagar a fatura na hora. Eu costumo pagar em dia, nunca tive problema com cartão de crédito. Inclusive eu uso um banco que é online e eu sempre tenho controle com cartão de crédito, inclusive. Mas nem todo mundo tem essa disciplina financeira. De acordo com o Banco Central, em todo o país, o saldo devedor do rotativo do cartão de crédito foi de 35 bilhões de reais em abril, com a taxa de juros anual variando entre 238% do regular, para quem paga o mínimo, a 396% do não regular, para quem não paga o mínimo. Para tentar melhorar essa relação dos consumidores com os cartões, o Conselho Monetário Nacional mudou algumas regras. A expectativa é que os juros dos cartões diminuam, o que deve reduzir a inadimplência. O pagamento mínimo, por exemplo, era fixado em 15% do valor da fatura. Agora, as instituições financeiras podem definir esse percentual, que pode inclusive ser diferente para cada cliente. O rotativo e os juros também mudaram. Os clientes que não quitavam o total da fatura, mas pagavam pelo menos o valor mínimo, entravam no chamado rotativo regular, com juros mais baixos. Quem pagava menos que o mínimo ou não pagava a fatura entrava no chamado rotativo não regular, com juros mais altos. Agora, essa diferença nas taxas não é mais permitida. Os juros mais baixos do rotativo regular serão cobrados tanto para quem pagou o mínimo quanto para quem não pagou nada. Mas no caso dos inadimplentes, que pagaram menos que o mínimo ou nada, as instituições podem cobrar uma multa de 2%, paga uma única vez, e os chamados juros de mora, por causa do atraso, limitados a 1% ao mês. Essa mudança, ela veio a favorecer o consumidor. Por que favorecer o consumidor? Porque esse consumidor vai ter a prerrogativa junto à instituição financeira que será obrigada a ofertar a ele uma linha de crédito com taxa de juros bem inferiores ao do crédito rotativo que era cobrado no cartão de crédito mensalmente, ao não conseguir se pagar o valor total. Para o especialista, é preciso entender a fatura para saber qual a forma de pagamento mais adequada, mas sempre sem comprometer a renda familiar.
As suas próprias faturas de cartão de crédito já lhe dão a opção de, no lugar de você pagar o mínimo, você já pode iniciar um parcelamento direto com juros bem inferiores aos cobrados no rotativo. Então, ou seja, o que está faltando é apenas uma atenção por parte do consumidor em saber o momento oportuno para promover esse parcelamento. Um dado comparativo do IBGE aponta que atualmente existem no Brasil mais animais de estimação como cães e gatos do que crianças. Os pets são, sem dúvida, muita alegria numa família, mas os donos precisam estar cientes das obrigações. A Constituição determina, por exemplo, que cabe a eles o descarte correto das fezes dos animais. Tudo em nome da saúde pública. Casada e sem filhos, Patrícia ganhou uma cachorrinha da raça Pug do marido. Vicky, que tem quase 3 anos, virou o bebê da família. Além de sempre estar impecável, com roupinha, acessórios, lacinhos e brinquedos, ela já viajou para o litoral e ganhou até festa de aniversário, com direito a bolo de ração, convidados, decoração e lembrancinhas. A gente fez as lembrancinhas de cachorro, fizemos lembrancinha dos humanos. Teve bolo para cachorro, teve comida para 1 ano, que ela merece. O número de pets no Brasil já ultrapassa o de crianças, segundo o IBGE. São 77 milhões de cães e gatos, enquanto de crianças são 47 milhões. Outro dado que chama atenção é que a maioria desses animais domésticos vive em apartamentos. Situação que acaba gerando um problema de saúde pública em praças e parques, quando os donos não cumprem com todos os cuidados. Isso porque alguns animais são treinados a fazer as necessidades fisiológicas durante os passeios e os donos não recolhem os dejetos. É muito nojento quando a pessoa não recolhe, ainda mais que a gente acaba pisando, a gente vem 4 vezes por dia. Estamos em uma praça que fica em Águas Claras, uma cidade do Distrito Federal. Aqui, dejetos de animais são encontrados por todos os lados. A praça fica com um cheiro ruim, não dá nem para aproveitar aqui. O pessoal praticamente só desce com os cachorros e sobe, que não tem nem como ficar, né? Transtorno que acontece em todo o país e causa riscos à saúde pública. As fezes dos animais domésticos podem contaminar o lençol freático e causar doenças por demora na decomposição. Uma das medidas para evitar essa demora na decomposição do saco e a contaminação pelas fezes seria o proprietário levar um saquinho de papel para coletar as fezes e depois jogar as fezes, descartar as fezes no vaso sanitário, que também não adianta jogar no lixo, que vai contaminar o lençol freático. Esta advogada considera complicado fiscalizar e punir as pessoas que não coletam os dejetos de seus animais e que falta uma lei específica sobre o tema. Não existe, sim, de fato, uma regulamentação. Pode ser que exista nos condomínios, né, alguma regulamentação do condômino mesmo, né, desses condomínios fechados. Mesmo sem regulamentação sobre o descarte de dejetos de animais domésticos, a advogada reforça que a Constituição Federal responsabiliza os donos. Na verdade, a Constituição Federal ela fala a respeito do equilíbrio, né, que tem do homem. E aí ele fala que é um direito difuso, é um direito inerente ao homem. Ele tem total responsabilização a partir do momento que ele adota um animal. E no próximo bloco, informação contra o doping. Às vésperas da Copa do Mundo na Rússia, o Conselho Federal de Medicina distribuiu esta cartilha, que alerta para o risco de medicamentos e suplementos no esporte e nos exercícios físicos. Fórum sobre governança no STJ apresenta as práticas modernas de gestão no setor público. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública. Aprender a prática moderna de gestão para oferecer o melhor serviço à sociedade. Cumprir com mais eficiência e agilidade as missões institucionais e os desafios da governança pública no país estão entre os principais assuntos que serão abordados durante o fórum. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, ressaltou a importância de a administração pública acompanhar as mudanças da tecnologia. Diuturnamente, testemunhamos, eu sou uma testemunha viva, do avanço tecnológico que nos oferece mais meios de realização de tarefas de forma cada vez mais rápida
e eficiente. Diante desta realidade, a administração pública precisa estar atento para caminhar junto, pelo menos na mesma velocidade, para não ficar para trás. Para o diretor-presidente do IBGP, Geraldo Loureiro, diante das transformações em que o Brasil está vivendo, com cobranças da sociedade por mais rapidez e eficiência em demandas do setor público, é cada vez mais importante aprender práticas de liderança. Nós estamos vivenciando uma verdadeira revolução digital. A sociedade, ela exige melhores serviços públicos, ela exige melhor atendimento, e tudo com economicidade, efetividade, eficiência e eficácia. O fórum vai até a próxima quarta-feira, dia 6. Hoje o evento abordou a governança pública e corporativa. Nos outros 2 dias serão debatidos temas como a necessidade de revisão de processos, sistemas e tecnologias para que gestores tenham a capacidade de se adaptar às modificações e de corresponder às expectativas da sociedade. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, apontou vários problemas enfrentados pelo país na saúde, segurança, educação e corrupção e disse que essa crise só vai ser resolvida com uma boa governança. O problema mais sério é a falta de direcionamento, avaliar e monitorar. São os princípios da governança. Se não implantarmos a busca da eficiência, da racionalidade, da economicidade, se torna muito difícil. Precisamos de ferramentas. O doping, o uso ilegal de medicamentos e hormônios para aumentar o rendimento nas competições esportivas, é uma prática muito antiga. Vem desde os Jogos Olímpicos da Grécia há 3 séculos antes de Cristo. E hoje em dia, muito atleta ainda recorre a ela, mesmo com os modernos métodos de detecção. Para evitar essas fraudes no esporte, o Conselho Federal de Medicina acaba de lançar uma cartilha sobre o assunto, de olho na Copa do Mundo, que começa daqui a 10 dias em Moscou. Atletas que usaram substâncias proibidas no esporte vão parar nas manchetes dos jornais. A tenista russa Maria Sharapova foi flagrada no exame antidoping com a droga meldônio. Já a brasileira Rebeca Guzmão foi acusada no exame por altas taxas de testosterona. Todos os anos, a Agência Mundial Antidopagem atualiza uma extensa lista de substâncias proibidas, que inclui moduladores metabólicos e hormonais, anabolizantes e diuréticos. As substâncias podem melhorar a performance do atleta, colocando-o em vantagem sobre os outros. Mas isso pode ter um preço alto, a começar pela saúde. O uso indevido de algumas substâncias altera a função do corpo. Por exemplo, os esteroides anabolizantes alteram a função sexual. E, em segundo lugar, fazem desencadear doenças mentais. Algumas pessoas adoecem mentalmente. Depressão é um quadro muito frequente. Às vésperas da Copa do Mundo na Rússia, o Conselho Federal de Medicina distribuiu esta cartilha alertando para os perigos das substâncias proibidas. A dopagem pode ser detectada pelo sangue e pela urina. Os testes são feitos 12 horas antes das competições ou logo depois delas. Há ainda a possibilidade de se fazer o exame a qualquer momento, na casa do atleta ou então durante os treinamentos. Esses atletas, eles utilizam-se de métodos e substâncias mais elaboradas, mais modernas, para que ele chegue no momento da competição já sem traços dessas substâncias no seu organismo. Então, testá-lo somente no momento da competição, em competição, nós não teríamos a oportunidade de detectar essa substância. Um outro motivo é que existem substâncias listadas que são proibidas somente em competição. Por isso existe essa diferença de testes em competição e fora de competição. Os atletas flagrados por doping são julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que fica aqui em Brasília, na sede do Ministério do Esporte. A punição vai desde uma advertência até a suspensão de todas as atividades esportivas, inclusive treinamentos, por um período que pode chegar a 4 anos. A Associação Brasileira de Controle de Dopagem, vinculada ao Ministério do Esporte, também publica na internet a lista dos atletas brasileiros suspensos. Hoje, eles somam 44.
A questão da punição aos atletas que eventualmente são flagrados nos controles de dopagem, ela está sempre ligada ao rigor excessivo da norma e da punição em si. E esse rigor ele é natural no esporte, na atividade esportiva. Nós devemos sempre manifestar o interesse de salvaguardar e proteger a competição, que é o cerne do esporte, é o cerne da atividade competitiva. Os atletas punidos pelo Tribunal Desportivo não podem recorrer à justiça comum. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos então ao giro de hoje. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável um habeas corpus de 2 bolivianos condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A pena deles é de 9 anos e 8 meses no regime fechado, sem direito de apelar em liberdade. O ministro disse que não cabe julgar habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A Justiça Federal de Brasília determinou nesta segunda-feira que o Congresso Nacional dê início a uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para fazer uma auditoria na dívida pública brasileira. O prazo é de 30 dias. A decisão prevê ainda multa diária de R$100 mil caso essa determinação não seja cumprida. E uma última notícia, olha só, a 4 dias do início do São João 2018 de Campina Grande, a segunda vara da Fazenda Pública do município concedeu uma liminar para suspender o evento. Segundo a juíza que analisou o caso, os responsáveis pelo São João precisam pagar quase R$600 mil de direitos autorais das músicas que tocaram na festa no ano passado. Ainda cabe recurso dessa decisão. O Giro de Notícias fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça, você já sabe, estão lá no nosso site, tvjustiça.jus.br. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã.